Oi, gente! Estamos aqui, direto do Fórum da Terceira Vara Criminal de Niterói, do julgamento de Flor de Lis dos Santos Souza, de sua filha primogênita, biológica, Simone dos Santos Rodrigues, de seu filho de criação, um dos adolescentes do Jacarezinho, André Oliveira, de sua neta, Rayane Oliveira, filha de André e Simone, sim, irmãos ali de criação, digamos assim. E também de Marzi Teixeira, filha afetiva de Flor de Lis. Nós começamos hoje com o penúltimo depoimento de testemunhas de acusação, que foi no caso a Roberta. A Roberta foi adotada pela Flor de Lis e pelo pastor, mas ela cresceu como filha do Carlos Ubiraci e da Cristiana, a quem ela se refere como pai e mãe, tá? Ela disse que o Anderson tinha mais um jeito de irmão, né? Mas ele era o pai da casa, apesar de ter um comportamento mais de irmão, e Flor de Lis era a mãe, né? A mãe da casa. Então começou com as testemunhas de acusação Érica Santos, a Cacá, e da Roberta, da mesma geração, que eram amigas de Rayane desde o início, tá? Que chegaram bem novas, a Roberta chegou bebê. E a Érica, eu não sei se chegou com 3 anos, mas muito nova, se não chegou bebê também, tá? Agora sim deu um branco. Começando também depois, começou o depoimento das testemunhas de defesa, com o testemunho da Tayane Dias, um testemunho cheio de controvérsias. Inclusive ela agora estava aqui do meu lado, aqui próximo, acho que ela nem me viu, ela estava tirando sarro do depoimento que ela deu. Ela disse que entrou lá e falou assim: olá, boa noite para todo mundo, um beijo para minha família, e não sei o que lá, e estava tirando sarro. Enfim, é sobre isso que nós vamos falar, mas não nesse vídeo. Depois eu vou falar sobre o depoimento da Tayane, que foi a primeira testemunha de defesa. Agora nós estamos nas testemunhas de defesa, estão defendendo os réus. Em teoria, não é bem isso, são testemunhas, na verdade, convocadas pela defesa, mas a Tayane não. Ela vive sob custódia de Flor de Lis, na casa de Flor de Lis, é filha da Flor de Lis desde pequena, foi levada lá com mais 5 irmãos, foi criada pela Flor de Lis, e ela mesma disse que minha mãe é a Flor de Lis. Então, tem muita coisa a ser dita aqui, mas vamos por ordem, é longo, tá? Roberta, vamos ao testemunho da Roberta, que é uma testemunha enérgica do caso, aí muito contundente. Ela tem uma fluência verbal, uma coerência, uma sensatez para falar. Então, vamos ao depoimento da Roberta. A promotora do Ministério Público, a Maria, eu esqueci o sobrenome dela, acho que é Leão, não tenho certeza. Ela pediu para a Roberta explicar ali como foi a chegada dela na casa, no grupo. Ela disse: olha, eu cheguei muito nova e tinha muitas crianças, então eles repassavam responsabilidades para os irmãos mais velhos. Não tinha Flor de Lis e Anderson como pai, eu. Meus pais mesmo sempre foram o Carlos e a Cristiana. Eles, Flor e Niel, eram os pais da casa. Não conversávamos, não tínhamos conexão alguma ou afeto, e isso era recíproco, da parte deles para comigo e da minha parte para com eles. Ela disse que sabia do plano anterior para matar o Anderson, do homicídio tentado, ela sabia disso também. Ela disse que 4 meses antes ela soube pelo pai Carlos, pelo pai dela, ele chamou e contou, mas eles não acreditaram, nem ela, nem o Carlos, porque de fato é algo que não tem como você acreditar, disse Roberta. Ele falou do plano encontrado no iPad do pastor para matar ele. O Carlos contou para a filha. Qual seria este plano? Iriam esvaziar a casa e o assassinato ia acontecer ali dentro. Mais uma ideia genial dessa galera, né? Esvaziamos a casa e daí o pastor morre justo naquele dia, assassinado por nós, por um de nós. Então, assim, planejar crime realmente não é muito, não é dessa família, tá? Vamos mudar aí de gênero, tá? Não vamos planejar mais. Mais uma estratégia genial da Flor de Lis. Einstein mandou lembranças. O remédio era envenenamento. Muitas reuniões tinham na casa, ela não participava porque davam remédio para ele. Marzi dizia: já dei o remedinho dele. Ela disse que em um episódio de envenenamento envolvendo sua mãe, a Cristiana, houve uma reunião ministerial onde ela tomou um suco de laranja destinado ao pastor. Ela passou mal, ficou internada, acho que por 4 dias, sentia muita palpitação. Ou seja, não é um comprimido macerado, como fez crer aí em alguns momentos a defesa.
talvez existisse também, acredito que existisse também esse calmante, porque o pastor era muito nervoso, né? Então fica claro que ele era nervoso, hiperativo, que não dava moleza para ninguém e que ele do lado devia ser uma coisa bem complicada, né? Nesse sentido de adrenalina dele, né? Então, sobre a outra pessoa que também tomou e passou mal, ela disse que é justamente a Tayane. Quase todas as testemunhas, se não foram todas, até o Adriano disse que a Tayane tomou o chamito, que teria sido destinado ao filho dele, outros falam que é ao Miguel, irmão do Lucas, um pequeno também, que está na casa. Não se sabe qual era essa criança de fato, mas era destinado a uma criança, ela tomou da mão da criança e tomou esse chamito, e então ela teria passado muito mal, falado para a Flor de Lis, e a Flor de Lis teria mandado ela tomar leite e cortado o efeito. A Roberta disse que a Tayana tentava levantar, eu não sei se é Tayana ou Tayane agora, ela levantava o braço e não conseguia permanecer com o braço lá em cima, o braço caía. Então deu riqueza de detalhes, tá? Ela tomou o chamito, passou mal, levantava o braço dela não se sustentava, ela caía, e ela disse: Robertinha, eles estão tentando matar o Niel. Sobre Flor e Anderson, sobre Flor de Lis e Anderson, Roberta chora e pede, por favor, paciência ao júri. Aí demora um pouquinho para que ela consiga falar, mas sempre chorando, né? Sempre muito emocionada. E ela não consegue falar, né, por conta do choro. Ela diz que é muita tristeza, que dói na alma dela. Essas pessoas que estão aqui do meu lado não são estranhos para mim, ela disse. São pessoas com as quais eu cresci. O André e a Rayane, então, dói na minha alma de ver a que ponto chegou essa situação. Eu não vim aqui para falar mal deles, não vim aqui para apontar o dedo para eles, porque me dói de verdade vê-los nessa situação. Eles são a minha família e nunca vão deixar de ser. A gente era uma família torta, errada, mas era minha família. Para gente estranha, podia ser uma família diferente, mas para a gente era a referência de família que nós estávamos acostumados a ter. Ela sempre dizia, a Flor de Lis, segundo a Roberta, que o Niel, ela sempre dizia, o Niel me trata como rainha. Ela dizia que se ela falasse, e ele dizia, o Niel dizia que se Flor de Lis falasse, e o Niel dizia que se Flor de Lis falasse, estaria falado, não tinha que discutir, que ela era soberana em tudo naquela casa, e com certeza ela sabia de tudo o que acontecia ali, com certeza ela sabia do fato, disse Roberta. Ela e Flor de Lis, após o crime, elas me ligaram, disse a Roberta, relataram isso ela disse que a Flor de Lis ligou para ela após o crime, relatando isso, que Flor de Lis teria ligado a alguém para saber quem ficaria do seu lado, né? Então a Flor de Lis, após o crime, ela ligou para todos os filhos, netos, sei lá o quê, para ver quem ali ficaria do seu lado. E a Roberta, ela disse que fingiu que não estava ouvindo e desligou. E que posteriormente o Carlos, o próprio pai dela, ligou para ela também, porque eles, segundo ela, conseguiram manipulá-lo para ficar do lado. Ele disse que ficaria do lado da mãe da Flor de Lis. Então ela também não conversou, se fez de maluca e não deu oportunidade para o pai falar nada com ela ou tentar influenciá-la. Porque o Carlos, na época, ficaria com a mãe somente em seu julgamento. Ele desfez a aliança e, de fato, acusou a Flor de Lis. Disse que tinha divisão de tudo na casa. A maioria trabalhava na igreja, os filhos de Simone não faziam parte da divisão de tarefas da casa. Eles sempre estavam dormindo e não podíamos sequer contestar, porque senão daria problema para a gente.